Tudo pronto, então. Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro, e para você, concurseira das carreiras policiais. E aí, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. E muito bem também nos estudos, além da vida pessoal, né? Espero que vocês estejam, na verdade, estudando muito. Já nessa possível reta final aí para o concurso da Polícia Militar, né? E já inicio o vídeo agradecendo a todos vocês que escolheram esse canal como suporte na preparação aí para o concurso. Muito obrigado mesmo pela inscrição, pelo like. Reforça aqui o pedido dos likes para que a gente consiga aí alcançar outras pessoas e ajudar também outras pessoas. Reforço também o pedido de compartilhamento aí dessas aulas. Se você gostou, deixa um comentário e compartilha essa aula com um colega seu aí, para que a gente consiga ajudar muitas e muitas outras pessoas. Joia? Como eu sempre inicio os vídeos falando, que quem fala é o Jardel, professor, pesquisador e mentor em Direito. E vamos que vamos, galera. Hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas de Direito Constitucional, especificamente a aula de Estado de Sítio que a gente tinha iniciado anteriormente. Tá? Nós tínhamos iniciado anteriormente e hoje nós daremos continuidade. Deixa eu espelhar para a gente ver aqui. Nós paramos, nosso item de retomada foi esse item aqui, da brevidade do estado de sítio, tá? Nós superamos esse item aqui na última aula. E hoje nós daremos continuidade com o prazo de duração do estado de sítio, tá, gente? Vejam só, eu expliquei para vocês que no estado de defesa, aquela forma excepcional de proteção do Estado brasileiro, ela tem prazo específico, porque um dos princípios, inclusive, desses fenômenos, um dos princípios é a temporariedade, né? Então, a gente entendeu logo na primeira, na segunda aula ali, um dos princípios é a temporariedade, ou seja, não é possível que tanto o Estado de defesa ou o Estado de sítio, eles estejam ou tenham previsão eternamente. Tá? Então, tem que ter um tempo. Nós vimos o tempo do prazo do Estado de defesa e hoje nós veremos o prazo do Estado de sítio. E aqui, atenção, porque o parágrafo 1º do artigo 137, ele traz uma disposição em que você, aluno, você precisa estar atento. Abre a sua Constituição aí, fica atento no seguinte fato. Eu vou ler e depois a gente vai ver com calma. Veja só. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, ele não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Seguinte, galera, aqui há uma previsão de tempo para cada hipótese e decretação do estado de sítio. No inciso 1 do artigo 137, vou botar aqui para vocês, no inciso 1 do artigo 137, que é justamente, diz respeito aqui, promoção de grave repercussão ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Nessa hipótese aqui, o prazo de decretação do estado de sítio será de 30 dias. Então, ele não pode ser decretado por mais de 30 dias, ou seja, se até 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Ou seja, ele tem que ser 30, e se prorrogado por mais 30, não pode ser por prazo superior, tá? Só que na hipótese do inciso 2, e essa é a hipótese aqui, quando houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada, aqui, galera, o prazo de duração do estado de sítio é enquanto perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Beleza? Então, lembrem, quando houver comoção grave ou estado de defesa, ele não pode ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado por mais de 30 dias. Tá? Então, comoção grave, estado de defesa, não pode ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado por mais de 30 dias. Agora, quando for declarada guerra ou agressão armada estrangeira, o estado de sítio ele terá vigência
enquanto perdurar a guerra ou essa agressão armada. Se a guerra durar, por exemplo, um ano, o prazo, aliás, o estado de sítio terá duração. Se a guerra durar 10 anos, o estado de sítio, se ele decretado, perdurará aí por 10 anos, tá? Então tomem cuidado com isso aqui para vocês não caírem em pegadinhas nas provas, beleza? Vamos, dando continuidade aqui para mais uma observação que diz respeito ao parágrafo 2º. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias. Então, vamos ter atenção aqui aos pontos em vermelho. Quando for solicitada a autorização para decretar o estado de sítio, e aqui esse estado de sítio, essa solicitação, ocorrerá dentro do recesso parlamentar, ou seja, o Congresso Nacional ele não estará funcionando, ele está lá em recesso. Essa solicitação feita, ela tem que ser comunicada ao presidente do Senado, porque aí ele sendo comunicado imediatamente convoca extraordinariamente o Congresso para se reunir, ou seja, ele está em recesso e aí o presidente do Senado ele convoca extraordinariamente o Congresso para se reunir dentro de que prazo? 5 dias, dentro do prazo de 5 dias para apreciar esse ato de decretação do estado de sítio, tá? Cuidado com o que está em vermelho, principalmente o presidente do Senado Federal. Isso aqui para você não cair em pegadinha de prova. O examinador colocando que quem tem que fazer essa convocação é o presidente da Câmara dos Deputados. Não é, tá? É o presidente do Senado Federal. E o parágrafo 2º, aliás, o parágrafo 2º ainda diz respeito ao prazo que, quando ele convocar, o Congresso ele vai se reunir extraordinariamente dentro de 5 dias, tá, gente? Cuidado com isso, aí para vocês não caírem em pegadinhas. O Congresso Nacional ele permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Mesma coisa que tem lá no Estado de Defesa. Enquanto esses dois momentos acontecerem, o Congresso ele permanece aberto e funcionando. Beleza, gente? E aqui o ponto mais importante, um dos pontos mais importantes, também cobrado muito em prova, diz respeito às garantias constitucionais que ficarão suspensas. A gente viu no Estado de Defesa que algumas garantias constitucionais foram afetadas durante aquela medida de crise, né? Nessa outra medida aqui, que é o estado de sítio, a gente tem também garantias constitucionais que ficam suspensas. E aqui é um detalhe mais interessante ainda, galera. Essas garantias constitucionais, elas são mais profundas e mais radicais, tá? A gente tinha, como vocês viram lá no início do Estado de Defesa, e o Estado de Defesa é uma medida ainda mais branda. Aqui a gente tem uma medida já mais radical e que vai afetar mais garantias constitucionais que nós temos, tá? Então vamos vê-las com calma aqui e entender cada uma. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Então lembra que o artigo 137, inciso 1, é aquela situação de comoção grave, né? Ela tá aqui, deixa eu voltar. Comoção grave lá no estado de defesa, tá? Se for pautada no 137, inciso 1, só poderão ser tomadas essas medidas. Quais? Obrigação de permanência em localidade determinada. Ou seja, a Constituição determina que... o Estado vai determinar que a pessoa seja obrigada a permanecer em um local determinado. Então, imagine que o Estado vai dizer, olha, durante a vigência do estado de sítio, você só pode ficar aqui no bairro A, por exemplo, da sua cidade, ou no bairro B da sua cidade. Então, percebam que aqui o Estado ele obriga as pessoas a ficar em determinada localidade, a permanecerem em uma localidade determinada, tá? O inciso 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. É possível essa detenção aí em edifício, e desde que esses edifícios aí não estejam destinados a acusados ou condenados por crimes comuns.
tá? Restrições, o inciso 3, restrições relativas à inviolabilidade, à correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Gente, vejam só. Aqui eu vou ter uma suspensão mais radical e profunda de uma das garantias constitucionais, que vai ter restrição aí relativamente à sua inviolabilidade de correspondência, ou seja, o que você recebe na correspondência. Antigamente a gente recebia muita carta, né? Hoje a gente já não vê tanto, mas a gente pode hoje adaptar para o nosso querido e-mail. Nós temos aí sigilo, a correspondência e a intimidade do que a gente recebe no e-mail. E esse sigilo ele pode ser pode sofrer restrição aí. Então, uma restrição à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, ou seja, do que é comunicado, a prestação de informações, até do que é da informação que é prestada, haverá restrição aí. E a liberdade de imprensa, ou seja, até a liberdade de imprensa, ou seja, o que a gente vê na televisão, ela vai ser restringida, sendo tanto na imprensa em si, a imprensa, jornais de papel, enfim, tanto quanto na imprensa, radiodifusão e televisão, ou seja, os canais de TV e as estações de rádio, tá? Prestem atenção como isso é grave. Então, a gente tem restrições a toda essa gama de garantias constitucionais que nós temos, tá? O inciso 4, suspensão da liberdade de reunião. Durante o estado de sítio, não poderá ter, durante esse período, reuniões, ou seja, a gente não poderia mais fazer protestos, a gente não poderia mais se reunir para protestar. Então, se assemelha muito com o estado de defesa e é mais uma restrição aí, uma garantia constitucional. Busca e apreensão em domicílio, tá? O estado pode determinar busca e apreensão em domicílio. Então, percebam o inciso 5 como é grave, né? Inciso 6, intervenção nas empresas de serviço público. Então, imagine que tem uma empresa que presta serviço público. Pode acontecer, durante o estado de sítio, uma intervenção dentro dessa empresa. O estado pode intervir dentro dessa empresa. Então, percebam como é grave aí. E o inciso 7, requisição de bens. É possível que se requisite bens aí durante o estado de sítio, tá? Vou me puxar para aqui para cima. O parágrafo único diz o seguinte, ó. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Se você estiver com o código, aí sublinha ou passa um asterisco nesse parágrafo único, que ele é bem cobrado em prova também. Por quê? Percebam que aqui o inciso 3 ele traz uma restrição à possibilidade de tanto da liberdade de imprensa quanto radiodifusão e televisão. Então perceba que são pronunciamentos, né? Dentro da TV a gente tem essa possibilidade de se pronunciar. E aí o estado de sítio diz, olha, você não pode mais fazer esse pronunciamento aí durante o período que estiver vigente. Só que o que acontece? O parágrafo único diz que nesse inciso 3 ele não está incluso a difusão de pronunciamentos parlamentares. Se um parlamentar, um deputado ou um senador, ele falar, ele se pronunciar aí, e esse pronunciamento chegar tanto ao rádio quanto à TV ou na liberdade de imprensa, não haverá restrição, tá? Desde que liberada pela mesa. Ou seja, a mesa, o Congresso libera que o parlamentar faça esse pronunciamento. Bora para um exemplo prático. Então imagine que eu sou deputado e o Brasil hoje passa por um estado de sítio, tá? Eu quero fazer um pronunciamento em rede nacional. Então eu procuro determinada emissora e digo, olha, eu preciso fazer um pronunciamento à nação a respeito da situação em que o Brasil está vivendo, tá? Primeira coisa, a mesa do Congresso Nacional tem que me autorizar. Então, a mesa me autorizou aí e disse, olha,
Deputado, você pode falar sim. Deputado Jardel, você pode falar. Vai lá, fique à vontade. A mesa me liberou. E aí eu procuro a emissora. Digo, olha, eu vou fazer o pronunciamento dia tal e vou seguir fazendo o meu pronunciamento. Desse jeito, dessa forma, eu não serei impedido de fazer esse pronunciamento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o inciso 3, ele diz especificamente que haverá restrição à liberdade de imprensa e radiodifusão. Então, haverá essa restrição. Só que se houver a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuadas nas casas legislativas, não será necessário aí, aliás, não acontecerá essa restrição. A restrição não ocorrerá, tá? Então, fiquem atentos aí ao parágrafo único do artigo 139, porque ele é bem cobrado em prova, justamente por ser uma ressalva em relação ao inciso 3, tá? Dá continuidade. Bom, e aqui a gente termina, eu vou fazer assim, eu vou terminar esse trecho por aqui, tá, gente? Porque eu termino o estado de sítio e a partir daqui a gente vai para a parte de segurança pública na Constituição e eu entendo que aqui assim fica melhor dividido para que a gente didaticamente consiga esgotar o conteúdo, tá? Se você gostou dessa aula, deixa o like, aí deixa o comentário, compartilha, que é o mais importante. Muito obrigado por estar aqui comigo sempre, estudando. Bons estudos e até a próxima.